Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Dezessete de outubro de 2025, sexta-feira, sextou o mercado. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro em todo o Brasil. Vamos abordar as questões voltadas aos preços, às cotações das commodities agrícolas. Hoje tem arroz, tem feijão, tem também clima, tem informações sobre o que acontece na política. Nesta edição do Tempo e Dinheiro que está começando agora, a gente agradece a sua participação, a atenção de todo o Brasil. Começamos pelo satélite em tempo real, mostrando que as chuvas concentradas principalmente na região oeste do Rio Grande do Sul têm grandes volumes, uma precipitação, uma chuva forte registrada no estado do Rio Grande do Sul, também parte ali do estado de Mato Grosso do Sul, parte de Santa Catarina. Será que a chuva já chegou no Paraná? Pelo menos as imagens ali de que as nuvens são pesadas. Deve estar chovendo também no Paraná em alguns pontos. Tem muita nuvem sobre a região sudeste, nuvens sobre a região sudeste, estado de São Paulo, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul também tem precipitações sendo registradas nesse momento. Deu uma trégua a chuva no Brasil Central? Tem chuva ainda pontualmente sendo registrada no estado de Goiás, ali parte do estado de Mato Grosso, chuva também na região norte e se aproximando da faixa leste do Nordeste pelo Oceano Atlântico, lá em cima. Portanto, nesse momento, chuvas volumosas. Pelo menos a expectativa de que essa chuva esteja realmente sendo registrada, mas infelizmente com a possibilidade de ventos fortes e até mesmo granizo. Daqui a pouquinho a gente confirma todas essas informações. Aliás, você que está nos acompanhando no sul do Brasil, em outras regiões, participe também, tem o chat do Tempo e Dinheiro, relate como é que está o clima aí na sua região. Bom, para falar um pouquinho sobre o que acontece na questão política aqui do Brasil, a Revista Oeste está destacando hoje que o governo Lula, as estatais controladas pela União, acumulam um prejuízo de 9 bilhões de reais. Não só isso, o governo espera também um empréstimo de até 20 bilhões de reais para os Correios. Vamos lembrar que durante o período passado, durante o governo Bolsonaro, a estatal deu lucro e agora prejuízo. Por que será? Da CNN, a Maria Corina Machado, que é prêmio Nobel da Paz, venezuelana, diz que narcotráfico sustenta o regime de Nicolás Maduro. O líder da oposição venezuelana venceu o prêmio Nobel da Paz pela atuação política no Brasil e agora os Estados Unidos estão lá na iminência de depor o próprio Nicolás Maduro, amigo de quem? O Estadão mostra o destaque que Lula sai em defesa da Venezuela e diz que o povo de lá é dono do próprio nariz. A declaração do presidente brasileiro ocorre em meio à escalada de ações dos Estados Unidos próximo ao território venezuelano. Não só isso, defendeu também Cuba, Venezuela e outros países. Mas isso fica no aspecto da política. Vamos à economia. Vamos acompanhar o que acontece com o dólar nesse momento. R$ 5,41 mais 70, queda de 0,52% para o dólar. As negociações com o índice Bovespa, ações negociadas lá na P3, nesse momento, segue com alta de 0,74% a 143.252 pontos. Aí tem, daqui a pouquinho a gente ajusta a imagem, mostrando exatamente o índice Bovespa, que tem, nesse momento, 143.270 pontos, alta de 0,75%. Quanto ao mercado de Chicago e as negociações em Nova York, só o açúcar e o ouro apresentam queda nesse momento. Mas vamos lá, começando pela soja na Bolsa de Chicago.
$10, 17,63, alta de 0,66. Milho, $4, 23,87, alta de 0,68%. Trigo negociado com alta de 0,17% a $5 mais 3,87. Em Nova York, o café sobe 0,74%, 0,72% agora, inverteu mão, chegou a operar em queda, ontem fechou em queda com movimento de realização, agora o café segue aos 396,78. Em Londres, o café é negociado com queda de 0,79% a $4.579 nesse momento. Açúcar recuou 1,58% a 15,55. Algodão, alta de 0,89 a 64,30. Petróleo, 0,16% de queda em Nova York a 57 dólares e 56. O ouro bateu os $4.300 por onça Troy, agora devolve parte dos ganhos, mas continua com trajetória de alta, segundo analistas do mercado, alta para o ouro, mas nesse momento recua 1,33%, repetindo $4.247,10 por onça Troy, equivalente a 32 gramas. Bom, também temos agora na participação, aliás, vamos já inserir direto com as cotações a participação do próprio Vlamir Brandalize, que tem oferecimento da Copavel. Soja está em alta, exatamente o que o Brandalize vai comentar conosco nesta edição. Vamos lá, Davi da Luz. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Direto de Antônio Olinto, Vlamir Brandalize. Boa tarde para você. Opa, não está em Antônio Olinto, ainda está em Curitiba ou já foi para Antônio Olinto? Vai viajar no finalzinho da tarde? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Já estive lá, fui ontem, estava lá ontem e cheguei agora há pouco, já voltei hoje. Tem algumas coisas para ver hoje à tarde aqui em Curitiba, então fui ontem mais cedo, depois do programa, e fiquei por lá até agora há pouco e voltei. Peguei chuva, lá choveu à noite, Sérgio. Lá deu uma chuvinha à noite e agora estava, quando saí de lá, tempo preparado, agora à tarde provavelmente vai ter chuva por lá, tá? Com chuva. Aqui em São Paulo, um calorão nesse momento, mas é o que tudo indica, esse final de semana deve inverter. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações a respeito da previsão do tempo, porque o tempo deve virar chuva em várias regiões e até mesmo a queda na temperatura. Mas vamos lá, Brandalize, esse mercado da soja está aquecido, hoje em alta, o que está acontecendo no mercado de Chicago? Olha, Sérgio, é a colheita americana andando, né? O colheita avança, no caso da soja, mais de 63% pela manhã, o pessoal me comentou lá, mais ou menos. Mas esse fator colheita não está tendo muita influência essa semana. Essa semana é uma semana de calmaria do mercado internacional, mercado de economia, política, a conversa de Trump com o Putin também no cenário global é visto como otimismo, e isso está trazendo o dólar em queda hoje novamente, Sérgio, frente às demais moedas. Como você mostrou aí, que no Brasil também está em queda, então dólar mais barato no mundo, commodities um pouco mais valorizados. Então é isso que está acontecendo, e a soja está seguindo esse rumo aí, ó, 0,5% de baixa aí no dólar, e no mercado internacional está seguindo a mesma lógica. Então isso traz um apelo, né? Essa alta de 6, 7 pontos a soja. É em cima disso, que a soja estava barata, o milho estava barato, o trigo barato, e com desvalorização da moeda americana, que tudo gira em dólar, né? Os países importadores conseguem comprar melhor aí as commodities agrícolas, as commodities em geral. Até hoje, até o petróleo está com uma leve alta, né? Agora, alta na Bolsa de Chicago, consequentemente, prêmios que vinham sendo destaque, né, ao longo da semana, nessa primeira quinzena, estão arrefecida, mas compensa essa alta com essa queda do dólar e lá no Porto os prêmios um pouco menores ou não, Brandalize? Olha, Sérgio, hoje é sexta-feira, os prêmios vão fechando a semana bem, vão fechando uma semana boa.
Como o dólar está em queda, os prêmios estão firmes, né? Hoje eles são mantidos aí de 175 a 200 pontos. Tem vendedor que é 205 aí no dezembro. Então, o prêmio segue firme e vai mantendo as cotações em reais nos portos a semana toda, aí entre 140 a 143 as indicações que estão nas posições agora de curta até dezembro. Então, mercado de prêmios está mantido, já está lá no clube. Quem vai para o clube já está lá, o prêmio está no clube. Participe, né, Sérgio? Tem que ir lá para o clube, ser um esteiro, tem que participar. O Tempo e Dinheiro precisa que o produtor, que o comerciante, que a revenda participe do clube para dar força aí para manter o clube vivo, né? O clube o Tempo e Dinheiro vivo. Então, já está no clube os prêmios lá, o pessoal tem uma noção como é que está girando e estão mantidos os prêmios hoje e o mercado de Porto também, que eu citei, está mantido firme dentro do melhor momento da semana, vai fechando o cavalinho encilhado, Sérgio, olha os cavalinhos aí atrás, ó. Cavalinho encilhado da semana, bom volume de negócios, já estamos passando de 128 milhões de toneladas negociadas, quase 75% da safra está negociada, a média histórica é 80%, mas em volume, esses 128 milhões de toneladas negociadas é recorde histórico em volume. Então, segue forte. E segue com o recorde histórico de embarque na exportação também, Sérgio. E um detalhe, né? A ausência do USDA, o mercado segue atento. Será que quando voltarem voltar à normalidade, né, os serviços públicos federais lá depois desse shutdown lá nos Estados Unidos ou paralisação dos órgãos federais, o USDA pode voltar e eventualmente trazer algum impacto, né, com algumas informações? O mercado já está consolidado, já está acompanhando a parte, os levantamentos particulares, as próprias empresas estão adiante até mesmo do próprio USDA. Olha, Sérgio, a única coisa que o USDA vai trazer depois da volta vai ser o relatório do oferta e demanda de novembro já, né? Porque com relação à colheita, que nem eu citei, né? 63% pelos nossos dados colhidos, alguns locais já batendo 70%, avançando rapidamente, e mais 2 semanas aí que o USDA fique fechado, a soja já vai para a reta final, lá para os 90% colhido, né? E isso, com relação à colheita, não está novidade. O que vai precisar é a realidade da safra, né? Mas isso aí o USDA ele vai trazer somente daí no relatório de novembro, né? Porque o relatório de oferta e demanda desse mês, que era da quinta-feira da semana passada, ele não trouxe e agora ele não vai trazer, ele mesmo que o shutdown encerre agora nessa semana que vem, o novo relatório de oferta e demanda é só no mês que vem. Ele não vai divulgar dados porque eles não têm dados levantados, né? Eles ficaram parados. E aparentemente o governo Trump ele quer deixar alongar isso aí, né? Porque quanto mais tempo ficar parado, eles vão descobrindo quais os funcionários que realmente precisam e quais não, né? Então, há uma expectativa que haja uma demissão em massa ali de muita gente que faz pouca coisa dentro do funcionalismo público americano. Então vai ter uma peneirada, Serginho. Nós não estamos nessa aí, né? Aqui está inflando cada vez mais, né? Mas enfim. Ô Brandalize, a chuva está boa, né? Está chegando em várias regiões no Brasil Central. É lógico, pontualmente outras ainda não receberam essa chuva. O próprio Otacílio Júnior está falando aqui, dando boa tarde. Sorriso e Grande 163, BR-163, segue com plantio acelerado, com chuvas normalizando na maioria das regiões. Está sendo implementada ou implantada uma excelente safra. É o que tudo indica, não? Pelo menos o clima deve ajudar, né? O Moacir Guarnieri está falando exatamente também essa questão no norte do MT, né? Boa safra implantada, início com chuvas boas também, não, Brandalize? Olha, Sérgio, já estamos aí na casa dos 30% ou mais plantado a nível de Brasil, né? O Mato Grosso provavelmente já está perto de 40%, o Paraná já perto de 60% na frente. E vamos acelerar, né? O plantio vai acelerar rapidamente, porque agora vai ficando as regiões que normalmente recebem chuva mais tarde, que é a parte do Tocantins, da Bahia, do Maranhão, essas partes que chove normalmente depois da segunda quinzena de outubro e novembro, né? Então a chuva normalmente chega mais tarde nesses locais.
Ainda está precisando da chuva ali naquela região oeste do Mato Grosso, né? Campo Novo, Sapezal. Então, essa região ali de Campos de Julho precisa a chuva cair ali também, né? Para dar a condição do produtor plantar, para ter uma janela boa do milho safrinha. Senão, entrou em novembro, o plantio automaticamente complica a safrinha na sequência dessa região ali, que é a que está com um atraso perante o que seria o normal para eles. Mas no norte do Mato Grosso, que nem citou a 163, ali toda essa faixa de Lucas, Sorriso, Sinop, ali chuvas estão já em ritmo normal. Produtor animado, Sérgio. Tudo indica que vem uma safra grande. Produtores do Rio Grande do Sul também estão plantando. E assim vai a safra e aparentemente o clima vai se normalizando. Eu estou olhando o céu por aqui, Sérgio. Aqui não vai demorar muito, a chuva vai cair por aqui também, tá? Com o tempo carregado aí em cima. Bom, e precisa aumentar o salário do Moacir Guarnieri, pedir para o João antecipar pelo menos um vale, porque todo dia ele está aqui conosco, né? E mandou informações lá de Boa Esperança do Norte. Olha só que o Moacir Guarnieri registrou hoje. Solta aí, Davizan. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Ó, dia 17, 9 horas da manhã, estamos rodando aqui no meio da lavoura. Olha aí, ó, nascendo muito bem o soja. Só que o tempo tá ameaçando chuva e não chove, João Batista. Tá ficando seco aqui. Mas vamos fazer o quê? Temos que esperar, né? A sojinha tá nascendo até bem, ó. Tá nascendo bem aqui foi plantado, foi dia 9. E plantamos até o dia 15. E tinha umidade boa. Estamos dando uma rodada por aí, ó. Aqui foi feita uma escarificação e ficou toda a palha por cima, ficou muito bom, ó. Um abraço, meus amigos. Viva o Brasil e viva os produtores, vamos produzir. Mas tá difícil, João Batista. João Batista. Olha, ó, aqui é a cabeceira, ó. Nasceu bem. Não tô descendo muito da caminhoneta porque ainda tô me recuperando aí de uma cirurgia de coluna. Então daí tô entrando no meio da soja com a caminhoneta, mas não é fácil. Mas isso é o prejuízo menor que tem, né? O maior é o que tá vindo pra frente aí. Minha nossa, dá medo, João Batista. Não sei o que vai virar esse nosso país aí. É, isso aí. Realmente, olha só, as imagens aí escorrendo. A gente deseja para o Moacir Guarnieri recuperação, né? Breve aí com relação à saúde dele. Essa cirurgia na coluna não é fácil, mas são 50 anos já que você o conhece e sempre na lida, não, Brandão? Não, ele é um guerreiro, né? Foi lá para cima, trabalhou muito, né? Um dos problemas da coluna é o certidão de nascimento amarelo, né? Porque estamos torcendo que ele melhore rápido aí para continuar a fazer o reality show aí das lavouras aí para o programa. A grande questão também do Moacir é que o João tem que dobrar o salário dele, né? O salário que ele está Uhum. recebendo hoje, a partir do mês que vem, tem que dobrar o valor aí que ele vai receber. É mais ou menos que dobrar o meu também, do mesmo o meu também dobrando aí que o Moacir vai receber. Vai ter que fazer uma operação de barter aí, ou cotar em dólares a saca, né? Bushel. É Mas isso aí. essa é a Passando. safra, né, Sérgio? Vai fechando a semana, que nem eu citei. Uhum. O plantio agora engrenou aí em grande parte, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. E provavelmente nas próximas semanas vai engrenar bem também nos estados aí do centro do Brasil e Nordeste e a parte do Norte, que também tem lavouras, né, Sérgio? E vamos para uma boa safra, vamos torcer, vai estar caminhando para uma boa safra. Estava conversando há pouco aí com o pessoal do Paraguai, estão animados, muita chuva no Paraguai. O pessoal já diz, ó, tá na hora de subir essa chuva lá para o Mato Grosso. Aqui no Paraguai choveu, tá chovendo demais. O pessoal lá está comentando isso. E estamos torcendo que também tenha uma grande safra aí. Eles tiveram, que nem os gaúchos, né, 2, 3 anos de problemas. E agora precisam de uma safra cheia, de alta produtividade para dar condições do produtor ir navegar, né? Continuar navegando.
É isso aí. Bom, Marciano Martelli mandou uma mensagem falando que Campo Novo do Parecis, 22 dias sem chuva em boa parte da região. Infelizmente, a chuva ainda está sendo pontual, mas vai chegar em várias regiões, isso a gente torce. Passando a régua, vamos direto para o milho, Brandalize. Vamos lá, vamos pro milho, que hoje tem feijoada e arroz carreteiro aí. É, e a menção da Copa Vel da Vida Luz. Milho no mercado internacional, Chicago opera em alta em todas as posições, dezembro, $4 23,75, março, 4,38,25, maio, 4,46,75, julho, 4,52,50. Na B3 da Vida Luz, milho base Campinas chegou a operar em queda na abertura das negociações, agora afirmou alta em todos os vencimentos futuros, novembro, 68,53, 0,90 de alta, janeiro, 71,43, 1,13 de alta, março 73,20, 1,17 de alta, maio R$ 72,24, alta de 1,46%. E o mercado do milho, Brandalize? Olha lá, Sérgio, seguinte, vamos pegar a B3, né? A B3, como a gente comentou no início da semana, ela segue escala de alta, né? Dá para ver que somente em novembro aí já está abaixo de 70, todo mundo acima de 70. Olha, o março já passou 73, tem fôlego para mais. É o melhor momento da semana, mas a semana que vem tem fôlego para subir mais. Há uma demanda agora tripla no caso do milho. Temos demanda da exportação acelerando, tem demanda da ração, do setor de ração, e tem demanda do setor de etanol. Todo mundo precisando de milho. Então, isso reflete na B3, mesmo num dia que o dólar está em queda. Porque a alta de Chicago não é significativa se a gente olhar uma alta forte. Mas é uma alta, mas a questão principal é que o mercado segue muito comprador no sistema todo. Isso é benéfico, a B3 está espelhando isso e tem fôlego para ver. Talvez na semana que vem a gente já vai ver alguma coisa perto de 75, aí no março, principalmente, que é o mês mais valorizado desse que é mostrado, né? Lá em Chicago é a lógica geral aí, né, Sérgio? A lógica de que vem nas demais commodities. É um mercado de dólar barato, milho a 4,20, 4,30 está barato, e o mercado tentando evoluir aí para níveis aí. Dá para ver que o julho, que vinha trabalhando abaixo de 4,50, o julho 26, já voltou a trabalhar acima, e isso nos traz um indicativo que a nova safrinha já tem indicativo que pode, nos próximos dias, dar chances do produtor ao fechamento de embarque na exportação do milho do ano que vem, aí já na porta perto dos R$ 70 no porto para exportação julho e agosto de 2026. Então o mercado já começa a dar esse sinal. E isso é positivo, né, para a nova safrinha, que dá sinais que o produtor vai ter uma valorização no milho nessas novas safras que vem pela frente. Essa safra que está em plantio acelerado agora, a primeira, e a nova safrinha também com níveis de valores melhores do que foi esse ano, em reais, vamos dizer assim. E o mercado internacional vai seguir firme, porque milho é um produto que nesse ano vai fechar com déficit de 30 a 35 milhões de toneladas entre produção e consumo, que vai consumir estoques, e o ano que vem eu acredito entre 10 e 15 milhões de toneladas consumidas a mais do que vão ser produzidas. Porque o ano que vem ninguém garante que a safra americana vai voltar a bater perto de 430 milhões de toneladas, como está agora. Porque esse ano o clima foi praticamente perfeito para o milho no americano e colheita recorde. O ano que vem já é outra conversa, ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem. Será que vai ter 2 anos de safra recorde? Até pode, mas as chances de ter algum problema pela frente elas são grandes, porque já estão no segundo para terceiro ano de safra normal, de condição boa. Sempre a cada 3 anos tem um probleminha por lá. Agora a gente tem que esperar para ver. Isso
é benéfico, né, para as cotações. Dá para ver que o milho futuro também está bem valorizado lá na B3, Sérgio. Bom, Na B3 isso não, na significa Bolsa de Chicago. isso, R$ 73 também na B3 para março. Cavalinho encilhado também para o milho, por dizer assim, para resumir? Olha, não, o milho vai subir mais. O milho, o cavalinho vai aparecer na semana que vem, diante nas próximas, né? A soja está naquele momento cavalinho encilhado, sim. É aquele novo pico de valores. Mas o milho tem espaço para subir um pouco mais. Eu acho que milho ainda sobe mais, Sérgio. Tá certo. Passada a régua, vamos para o arroz, Brandalize. Serginho! Eu vou contar uma história que eu estava no aeroporto e eu pedi um cafezinho e um pão de queijo. Cafezinho e um pão de queijo, uma bolinha. R$ 32. R$ 32. E eu estava pensando na situação do produtor gaúcho. Um cafezinho pequeno e um pãozinho de queijo valendo mais que meio saco de arroz. A nível de varejo, eu fiz a conta, tá dando quase 13 quilos de arroz na gôndola para um pãozinho de queijo e um cafezinho no aeroporto. Veja o disparato da situação. Arroz hoje de 11, 12 reais a 17 reais, grande parte do varejo nacional com promoções nesse nível. Produtor recebendo de 50 a 60 reais a saca no Rio Grande do Sul, não paga a conta, não viabiliza a lavoura e o produtor não tem alternativa, está plantando. E os dados que saiu aí ontem, no final da tarde, do IRGA, mostrou avanço rápido agora nesses últimos dias. O plantio está em 38,05% da safra gaúcha, que é o maior estado produtor, sendo que o sul do estado já bem adiantado, ali naquela região de Pelotas, muitos produtores fechando o plantio, mais de 83% plantado por lá, segundo o IRGA. Fronteira Oeste, que é a grande região produtora de arroz do país, lá, a região do Uruguaiana, aquela região toda lá, quase 35% plantado, e a região central do estado é que está mais atrasada, aí perto de 14%, no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor. O IRGA mantém projeção de plantio dessa safra 920.100 hectares. 920 mil hectares. Teria, até ontem, aí, 350 mil plantados. Então, é o maior estado produtor. Se a gente comparar o Rio Grande do Sul, só o que tem plantado, 350 mil hectares. Santa Catarina deve plantar uns 140 mil, no total de Santa Catarina. Ali no terceiro estado produtor é o Tocantins, que deve plantar possivelmente uns 100, 110 mil hectares. Ou seja, Santa Catarina e Tocantins, que é a segunda e terceiro, os dois juntos, no conjunto, 240 mil hectares, o que já tem de plantado no Rio Grande do Sul, que é 38% da safra, 350 mil hectares. Ou seja, a safra agora está com o plantio acelerado a nível do Brasil, e o produtor, grande parte das áreas arrozeiras do Rio Grande do Sul, não tem muita opção, né? Que são áreas de várzea, de baixadas, áreas que inundam, né? Então o produtor está com arroz e ele tem que fazer uma estratégia, né? Para não precisar estar vendendo na boca de colheita, porque nós vamos passar o ano com estoque grande, né? O mercado do arroz hoje varia de 50 a 60 reais aí no sul. E pouco fôlego, semana vai fechando fraca, não teve muito negócio, os compradores do casca, eles quase não querem arroz, porque estão trabalhando com o que tem em casa, a indústria do arroz está trabalhando com o arroz que tem e fixando do produtor que entregou, não está saindo para comprar arroz de terceiros, mercado muito lento do casca, mercado do beneficiado, muita concorrência entre as marcas, arroz baratíssimo, que nem eu citei o exemplo, né? Um cafezinho e um pão de queijo no aeroporto dá 2,5 pacotes de 5 quilos de arroz, ou seja, uns valores que a gente não consegue entender como é que consegue girar. Então, o produtor tinha que ser possível, tinha que dar uma freada nas vendas, a indústria dar uma freada para tentar colocar o arroz num nível que viabilize para o produtor, para a indústria, porque até o varejista reclama que vender arroz a 11, 12, 13 reais o pacote não paga o espaço que ele usa na gôndola. Então, todo mundo reclamando de prejuízo, e é uma realidade. O arroz precisa melhorar a cotação
E o arroz brasileiro na gôndola é o mais barato do mundo. Na Ásia não tem arroz nesse valor, é bem maior o valor da Ásia do que está aqui. E precisamos exportar mais, né? Precisa começar a sair para exportação para dar fôlego aí para o setor ter liquidez. Mas esse é o arroz, vai fechando a semana fraca, nada de positivo, a não ser que o clima melhorou no sul e os produtores estão plantando a safra com condições boas de água, né? Tem água suficiente para tocar a safra. Essa é a notícia boa. Condição de clima e safra está bem. Bom, isso só para poder arrematar a questão do arroz. Segundo o CPE, o preço médio do casca é o menor em 14 anos. Está aí, inclusive, desde setembro de 2011. O menor preço em 14 anos. E a preocupação do Valmar Júnior Cardoso, né, que pergunta, né, Brandalize, o que vai ser do produtor de arroz, né? Infelizmente, essa pressão que você acaba de relatar. Vamos para o feijão agora, Brandar? Mercadão do Feijão. Tinha tudo para melhorar essa semana, Sérgio, porque ele subiu bem no mês de setembro. A primeira semana de outubro ele andou meio marcha lenta, né? Porque os empacotadores tinham comprado muito feijão em setembro e ele puxou as cotações, puxou bem as cotações em setembro. E essa semana era para ser uma semana do varejo vir para as reposições, comprar dos empacotadores. Foi uma semana que não andou muito também do varejo reclamando, consumidor aí do Bolsa Família, que tem aquele cartão do governo, ele está indo para o Tigrinho e está comprando menos comida. Isso é o varejo está reclamando. E aí está apontando que está girando menos aí arroz e feijão também nesse meio de outubro. E com isso, o que a gente viu? O produtor que precisou vender feijão essa semana encontrou um mercado retraído de comprador. E os poucos compradores que apareceram estavam falando 15, 20, até 30 reais abaixo para comprar, porque aponta que não estava girando, não estava conseguindo repassar o feijão pela frente. Nós estamos na entre-safra do feijão agora, vai ficar aí mais uns 2 meses, pelo menos, aí até novembro cheio, até começo de dezembro, entre-safra, para depois aparecer as colheitas, e vai trabalhar com o que tem em casa. Então, era a época que era para estar valorizando. E essa semana não. Talvez a semana que vem gire melhor no varejo, já o varejo comprando para atender o mercado de fim de outubro, de gôndola, e talvez o mercado comece a voltar a pressionar um pouquinho, mas a semana vai fechando fraca. O feijão nobre do Carioca, que é a classificação 9 acima, 9, 9,5, 10, ele está variando de 220 a 260, ele chegou a trabalhar 240, 280, 290, hoje é 220 a 260, não foge disso. O feijão carioca 8, 8,5, que é o comercial, o mais comum que tem nas gôndolas, ele estava trabalhando de 210 a 240, hoje ele fala em 190 a 220, também houve uma queda de 20 reais aí nas posições. Feijão preto também teve uma pressão de baixa nesses últimos dias. Ele vinha trabalhando de 145 a 170, 180, até teve negócio na virada do mês de setembro a outubro. E hoje fala de 135 a 160, mas calmo também de compra. Então, semana fraca para arroz e feijão. O que tá bom é vender cafezinho e pão de queijo no aeroporto, Sérgio. Isso aqui eu acho que o produtor tinha que partir para esse lado aí, né? Pagando para trabalhar, o Davi da Luz está até dando risada, né? Vem aqui Não, o João a falando, gente tem que. rodoviária é mais barato, É, né? É um não, mas é absurdo. essa a situação. O produtor hoje, que nem o produtor de arroz como ali estava comentando, é uma tristeza, tem que chorar e se preparar para tentar segurar e forçar o mercado para cima e com menor oferta. A única maneira é o produtor segurar, ter condição de reter, né? Porque nós não estamos com um excesso gigantesco de arroz, o feijão também, que é uma safra limitada. Provavelmente a safra total do feijão não chegou nem a 3 milhões de toneladas. A Conab aponta um pouquinho mais de 3 milhões. Feijão, nós estamos com recorde histórico de exportação, Sérgio. Mais de 440 mil toneladas já foram embarcadas na exportação. Então, era para já estar se valorizando. A grande questão é que tem muita promoção. Promoção abaixo de R$3 um quilo de feijão na gôndola. Pacote de arroz a 10, 11, 12 reais, um pacote de 5 quilos. Com isso, o mercado fica travado, né? É complicado
e todo mundo perdendo, né? O produtor de feijão perdendo, o produtor de arroz perdendo, Sim. e a gente teria que estar começando a melhorar, né? Porque não tem picanha para todo mundo, né? Hoje pela manhã eu estava É. passando, quando eu estava voltando agora de manhã lá de Antônio Olinto, ali é uma região também que planta bastante picanha, aquela picanha, a picanha que foi oferecida aí. Quando não teve a picanha do boi, tem vários produtores, Abóbora? vizinho meu, que está com a área lá, quero ver se outro dia, quando ela tiver maiorzinha, ela plantou cabutiá, a abóbora Cabotiá. cabutiá. Então, já que não tem picanha, vai a cabutiá. E vai querer chover. Está começando a chover aqui pelos fundos. Já estou olhando a distância aqui. Está começando a chover por aqui, Sérgio. Tá certo. Então vai tirar a roupa do varal, Brandalize, corre lá. Lembrar mais uma vez que todas essas informações, né? Lógico que o Fernando Sufiati é o nosso parceiro, está lá na G-Trade em Cascavel. Todas as alternativas, né? Garantir a rentabilidade. Liga lá, manda uma mensagem para o Fernando Sufiati no 19 971 108610. Ele tem todas as opções para garantir a rentabilidade. Só finalizar e fechar contigo, não, Brandão? Exatamente. Liga lá, conversa com o Fernandão, vê como é que é uma opção, começa a aprender. É uma das saídas aí do setor, principalmente milho e soja. O pessoal do algodão já é bem profissional, né? Todo produtor de algodão já trabalha com mercado futuro e bolsa. E soja e milho começa a ter necessidade do produtor também se preparar e trabalhar também para ele conseguir superar esses momentos aí que nós estamos vivendo, Sérgio. A questão principal é que os fundamentos do agro mundial são bons. O mundo está produzindo menos grãos do que está consumindo. Está numa fase de flutuação ainda, frágil lá em Chicago, mas a tendência do setor é de crescimento de valores. A grande questão é que aqui no Brasil nós estamos pressionados e tem que melhorar, principalmente o pessoal do arroz aí tem que dar uma melhorada na cotação para o nosso segmento continuar. Nós temos um dos melhores arroz do planeta em qualidade e nesse momento é o mais barato do mundo. É isso aí. Branda, até segunda. Bom descanso ou bom trabalho para você, né? Final de É semana isso aí, sempre arruma Serginho. trabalho. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Um abraço, bom final de semana. Bom final de semana aí, Davi. Abraço a todos aí. Abraço, Até até mais. mais. Tchau, tchau. Bom, vamos direto ao trigo, Davi da Luz, porque na sequência tem uma mensagem do João Batista Olive. Trigo alta na Bolsa de Chicago, dezembro, $5, 4 mais 25, março, $5, 20,75, maio, $5, 31,75, julho, $5, 42,75. Agora, aquela mensagem para você que nos acompanha em todo o Brasil, do João Batista Olive. Solta aí, Davi da Luz. Olha, falando sobre essa reunião entre Brasil e Estados Unidos acontecida ontem em Washington, onde a mídia do Brasil diz que foi uma reunião positiva, mas as informações que vazaram, que circulam, dão conta que não foi nada de positiva a reunião entre o Mauro Vieira, o chanceler do Brasil, e o Marco Rubio, o secretário de Estado. Eu estou convidando o senhor e a senhora para observarem a única imagem, a única foto que vazou desta reunião. Uma reunião que teve um encontro entre os burocratas dos dois países de 1 hora, aberta. No entanto, esses dois personagens aí, o Mauro Vieira, que está na foto, do lado esquerdo, e o Marco Rubio, secretário de Estado à direita, ela traz um significado totalmente diferente do que está sendo informado aqui no Brasil. Eu convido o senhor e a senhora para acompanharem com atenção a leitura que essa foto nos traz. Fossem amigos, fosse uma reunião positiva, o senhor não acha, não concorda comigo que eles deveriam estar com as mãos, como ele sempre faz aquelas fotos clássicas, apertando as mãos de satisfação? Ou, inclusive dizem que o Marco Rubio e o Mauro Vieira foram amigos no passado, eles não deviam estar, vamos dizer assim, quase que se abraçando? Mas não, é uma foto onde o Mauro Vieira, o brasileiro Mauro Vieira, está com a mão assim levantada, esperando um cumprimento. E o Marco Rubio, mãos abaixadas, sério, não demonstrando nenhuma informação além do que essa foto mostra. E o que a foto mostra é que foi realmente uma reunião tensa para o lado do Brasil. Mauro Vieira entrou sorrindo para essa reunião e saiu de semblante tenso, fechado. Essa é a leitura que o senhor e a senhora podem fazer da reunião. Mas até mesmo a Folha, que tem uma correspondente lá em Washington,
está dizendo a seguinte interpretação dessa reunião. Apesar da declaração oficial, interlocutores do governo americano ligados ao Departamento de Estado americano minimizaram o aspecto positivo da reunião e disseram que, para o secretário de Estado, Marco Rubio, a parte política ainda importa. Na verdade, o que foi vazado dessa reunião é uma revisão. O Marco Rubio está condicionando a revisão das sanções contra o Brasil ao fim da opressão judicial brasileira contra alguns brasileiros praticados aqui no nosso país. É disso que se trata. E depois houve um comunicado oficial dando conta de que os Estados Unidos esperam uma reunião rápida com o Lula o quanto antes para resolver os problemas entre os dois países, principalmente essa questão da opressão judicial. Portanto, quem esperava que a parte política desse encontro fosse deixada de lado se enganou redondamente. E nós vamos acompanhar nos próximos dias o que vai acontecer entre Brasil e Estados Unidos. Bom, e o Lula? O Lula, ao invés de centrar fogo nessa questão da reunião com o Trump, onde tem uma química com Donald Trump, preferiu se virar para a Venezuela e fez essa frase dúbia aí, dizendo que o povo venezuelano é dono do seu próprio nariz. Quer coisa mais óbvia que isso? Essa é mais uma tentativa do Lula de não ser explícito, se esconder atrás de frases feitas. Nesse momento é o que nós estamos vendo como resultado da reunião que tinha uma super química entre Lula e Donald Trump. Não foi o que aconteceu. Pobre Brasil, mas vamos em frente. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apuração diária do CPEA e apoio da LS Tractor. Nós temos as cotações, os preços a partir do leite captado no mês de agosto no estado do Paraná, média R$ 2,57 mais 88. Ovo branco em Recife, a caixa de 30 dúzias, R$ 145,68. Batata padrão Ágata especial em Vargem Grande do Sul e região, ao beneficiador, o saco de 25 quilos, R$ 45,00. Cenoura, inverno 3A lavada em Brasília e região, R$ 40,00. Manga Palmer, no Vale do São Francisco, o quilo a R$ 2,00 mais 14 centavos. Bom, e hoje também nós temos mais um recado, dessa vez para quem está na cafeicultura. E o recado é do cantor Leonardo. Vamos lá, Davi da Luz. Você também é daqueles que um dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7. Um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Agora vamos aos destaques da semana, ou destaques da semana do setor de máquinas agrícolas com a Elaine Valdez. Vamos lá, Eliane Valdez conosco. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana. E a Kubota Corporation recebeu o prêmio Red Dot Design Award 2025 pelo conceito do veículo multifuncional KA-TR.
Projetado para operar em terrenos irregulares, com pernas hidráulicas que se ajustam ao relevo, com capacidade para 240 quilos, o modelo poderá atender agricultura, silvicultura e construção, evoluindo para a versão autônoma com inteligência artificial e direção automática. E por falar em prêmio, a New Holland chega à Agritécnica 2025 em Hannover, Alemanha, com 2 grandes reconhecimentos. 2 medalhas de prata no Agritechnic Innovation Award. Quem tem mais informações é a nossa correspondente internacional na Europa, Sara Kirchhoff. Sara, conta pra gente sobre os prêmios. Pois é, a Agritécnica ainda nem começou e já está movimentando o setor de máquinas. As tecnologias premiadas da New Holland, Corn Header Automation e Forage Game, representam o avanço da automação e da inteligência artificial no campo. São soluções que aumentam a produtividade, reduzem o consumo de combustível e tornam a agricultura cada vez mais sustentável. A Corn Header Automation, ela transforma o modo de colher milho. Sensores e sistemas inteligentes em tempo real se ajustam às configurações da colheitadeira conforme as condições da lavoura. Já o Forage Game leva a automação à colheita de forragem, com câmeras instaladas no tubo de descarga que analisam o fluxo de material e identificam fragmentos de grãos. Tudo isso em tempo real. O resultado? Produção de leite e carne com mais qualidade, economia de tempo e eficiência. Inovações que nascem no campo e que vão brilhar no maior palco mundial da tecnologia agrícola. A Agritécnica 2025 acontece em novembro em Hannover, aqui na Alemanha. Obrigada, Sara, pelas informações. Para encerrar, a FPT Industrial fechou parceria com a JCB para fornecer os motores da nova série de tratores Fast Track 6000. O motor N67 possui propulsor de 6 cilindros, entrega até 340 cavalos de potência e alto torque, com tecnologias avançadas de injeção e controle de emissões que reduzem manutenção e garantem eficiência. Lembrando que a família de motores da FPT já soma mais de 2 milhões de unidades desde 2001. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos às cotações desta sexta-feira para o mercado do café. Encerradas negociações em Londres, café recuou 1,12% a 4.564,50. Ainda na sessão de hoje em Nova York, o café descolou de Londres e agora sobe 0,81%. Aliás, uma volatilidade no mercado do café, abriu em queda, chegou a operar estável, agora sobe nesse momento a 397 ou $3,97. O dezembro tem alta de 0,81%. Demais posições da Vida Luz, vamos acompanhar. A 397,95 dezembro sobe 1,05%, março 375,85, alta de 0,66, maio 360,45, alta de 0,33 e julho 346,15, alta de 0,30%. B3, sacas de café em dólares, $465,80. Março recua, ou aliás, alta de 0,63%, repetindo, alta para o café da B3 a $465,80. Da Vida Luz, vamos também às notícias da pecuária. Vamos lá? O mercado futuro lá na B3, nesse momento, tem negociações mistas. Uma sexta-feira típica, outubro a R$ 313,00, mais 5 centavos, sobe 0,13%. Nesse momento, o novembro recua. R$ 325,00, 0,11% de queda. Dezembro, R$ 329,70, 0,27% de queda. Janeiro, R$ 330,70, recua 0,09%. Duas praças entre 32 pesquisadas pela Scott Consultoria apresentaram variação positiva. Estabilidade ainda para a referência em São Paulo, Barretos, Araçatuba,
Boi comum a prazo já descontado, R$ 302,50. Região sudeste de Rondônia, R$ 274. Tocantins ao sul, R$ 285,50. Tocantins ao norte, R$ 287,50. Próxima tela, mais 4 praças. Dourados, 312. Campo Grande, 312. Três Lagoas, R$ 310,50. Acre, R$ 251. Vamos direto ao CPEA. Luiz Gustavo Sussumo tem informações do mercado nesta sexta-feira. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E, bom, mais uma sexta-feira, mais um encerramento de semana, mas dessa vez uma semana que foi bem positiva, né, para os preços da pecuária de corte. A gente tem observado aí ofertas de compra aumentando, né, frigoríficos compradores aumentando os preços pagos pela arroba em praticamente todas as regiões que a gente acompanha, inclusive em São Paulo no indicador, né? A gente viu aí durante a semana uma redução aí nas escalas de abate, que estavam bem alongadas, né? A gente vinha falando disso, desse alongamento das escalas, que já foi um cenário revertido. Então, durante essa semana aí, a gente observou aí escalas de 5 dias, escalas de 7 dias, até 10 dias, né? Na maioria das regiões era o que a gente tinha observado. Ontem, o indicador do boi gordo ele permaneceu estável, 309,15 por arroba, mas é um cenário já de 1,66% de alta no mês, né? Então, a gente já está falando aí de uma alta acumulada em outubro, e mesmo com essa questão da segunda quinzena, que tende a diminuir um pouco o consumo de carne para o brasileiro, a gente observa o mercado da carne forte em preços também, né? Os ajustes de produção, né, feitos aí e manutenção de estoques, né, na verdade, escoar esses estoques, né, ele permitiu aí também a venda dessa carne em patamares positivos aí durante essa semana, durante outubro. A gente tem visto aí essa alta também nos preços da carne, que permite aí essas negociações acima no boi gordo também. Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Obrigado igualmente, bom fim de semana para toda a equipe do CPEA e a você que nos acompanhou nesta edição. Lembro que informações sobre o clima, participação do Ronaldo Coutinho, detalhes para a previsão dos próximos 7 dias você encontra nas mídias sociais e no clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, quem não faz parte, quiser fazer parte, ligue, mande uma mensagem para a dona Leia Luz lá no 19998132915, 7 dias de graça. Você tem todas as informações, os prêmios e um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você recebe atualizadas as informações sobre os mais variados setores da economia, da política e, lógico, da produção de alimentos. Nós voltamos logo mais às 16 horas, no horário de Brasília, com o fechamento do mercado desta sexta-feira, dia 17 de outubro. Agradecendo a sua participação em todo o Brasil, Davi da Luz em Campinas e toda a equipe que nos acompanhou nesta tarde. Um ótimo início de tarde. Logo mais voltamos, 16 horas, encontro marcado. Até lá! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.